E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês? Tudo da mais perfeita maravilha? Como é que está a existência de vocês, onde vocês estiverem nesse Brasilzão de meu Deus aí, nesse Brasilzão de cidades infinitas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Piauí, no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Acre, em Rondônia, onde vocês estiverem nesse Brasilzão aí de cidades aí a perder de vista. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Darwin 1970. Você também estiver fora do Brasil, se você estiver aí na Argentina, na Colômbia, na Bolívia, no Uruguai, no México, em El Salvador, em Cuba, né? Quem sabe, né? Em Cuba, brasileiros aí em Cuba assistindo esse vídeo. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Darwin 1970. Está aqui o meu Instagram, @Paulo Darwin 1970, agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Beleza, beleza, beleza? Agradecendo sempre a Deus, porque com Deus nós somos mais felizes, né? Faça a sua aposta aí, com Deus ou sem Deus, né? Com Deus sempre é melhor. Beleza, beleza, beleza? Pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, passar esse vídeo adiante, se inscreva no canal, comente. Está aqui de novo, né? Está aqui o meu Instagram, @Paulo Darwin 1970. Entra lá. Entra também no Twitter, também tá lá Paulo Darwin 1970. Tranquilo, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta já já. Eu só vou ali pegar minha água, 10 segundos. Vai passar aqui a abertura do canal rapidinho, 10 segundos. Vai passar aqui os letreiros do canal e a gente volta aqui em 10 segundos. Eu vou só ali beber uma água e eu volto já já. Tranquilo? Beleza? Então não saia daí, eu volto já já. Valeu! E aí, voltei. Beleza? Beleza, beleza? Seguinte, tomar uma água aqui pra garganta ficar de boa. Seguinte, há alguns dias caiu na minha mão este interessante romance que eu tenho aqui, ó. Caiu na minha mão este O Silêncio dos Inocentes, Thomas Harris. Este livro aqui, que está comigo aqui, este livro. Li rapidamente, li de forma rápida. Tava procurando algum livro que tivesse alguma temática justamente com cinema, né? Que baseado em filmes que foram baseados em livros, e caiu esse Silêncio dos Inocentes, um filme de sucesso de 1991, né, com o Anthony Hopkins e a Judy Foster. Você está vendo aí o cartaz, né, do filme. Este filme foi uma arrasa quarteirão, assim, incrível. Ganhou acho que 4, 5 Oscars, uma coisa assim desse naipe. Ele fez muito sucesso, muito mesmo. O Anthony Hopkins, que já era famoso, se tornou mais famoso ainda interpretando justamente o Hannibal o Canibal, né? Hannibal the Cannibal, né? E aí a Judy Foster também, que era uma atriz já consagrada, também se tornou extremamente conhecida por conta do papel que ela fez neste filme, como eu falei, ganhador de muitos Oscars. E aí a gente para exatamente nesse ponto, né? Porque o filme ele é bem diferente do Jonathan Demme, né? Jonathan Demme, ele é muito diferente. Esse filme eu assisti tem muitos anos, assisti várias vezes e tem muitos anos que eu vi. E dessa vez eu procurei não ver o filme porque eu queria me concentrar no livro. E logo fui notando as diferenças, né, que o diretor lá, o Jonathan Demme, resolveu, né, colocar neste livro. O Thomas Harris, ele é autor de são 3 livros, uma trilogia que ele se empenhou em escrever lá nos anos 80. Ele começou com este primeiro aqui, ó, que vai contar a primeira história do nosso queridíssimo Hannibal Lecter, né? O Hannibal Leitor, aqui, ó. Este aqui, tá vendo? O Dragão Vermelho, que eu tenho em PDF. Thomas Harris. Por que eu comecei pelo mais famoso, né? Porque justamente o Silêncio dos Inocentes eu queria começar justamente por conta do filme, né? Embora esse Dragão Vermelho aqui ele tenha filme feito lá ele é anterior ao Silêncio dos Inocentes, lá dos anos 80. Eu vi esse filme tem muito tempo vi. E depois do Silêncio dos Inocentes, ele foi precedido por este aqui, Hannibal,
Este aqui eu quero ler logo depois desse Silêncio dos Inocentes, que vai ter aqui, né? Que também foi filme em 2001. Você deve estar vendo aí o cartaz, né? Você está vendo o cartaz do filme. Ele foi lançado em 1991. O filme já não tinha Judy Foster, era Juliette Moore. O Anthony Hopkins vai continuar fazendo o papel do Hannibal Cannibal, né? The Cannibal. E também tem uma série de TV, uma série nos streams que eu assisti toda. Eu vou botar o cartaz aqui da série, mas eu não estou lembrando aqui de cabeça o nome da série. Eu acho que é Hannibal. Eu não lembro o nome da série, mas de qualquer forma eu vou colocar o cartaz aqui. Vocês vão ver aqui o cartaz aqui da série de televisão que eu assisti, né, que eu assisti há algum tempo também. Muito bom por sinal. Aliás, o Hannibal Lecter eles se aproveitaram pra caramba, tem material pra caramba. Se você não se interessar meramente por ler os livros, né, os livros, que a meu ver são muito mais interessantes, são muito mais profundos, tem muito mais um simbológico, né? A simbologia dos livros vai muito além dos filmes. Os filmes são bons, mas não chegam aos pés dos livros do autor, né, Thomas Harris. Este aqui, por um acaso, que está com a capa aqui, justamente na foto aqui do Hannibal, né? Tem uma edição que tem a Judy Foster na capa. Eu tive esse. Deixa eu ver se está aqui é esse que está aqui no meu Kindle. Deixa eu só pegar aqui e mostrar. Eu acho que é esse que está aqui no Kindle. Quer ver? Ó? Que é essa edição aqui, ó. Que tem a capa do filme, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Que tá aqui no meu Kindle, ó. Tá vendo? Que é a capa justamente do filme, que está aqui com a mariposa, com a mariposa com a caveira, né? Mariposa de caveira, né? Tá vendo? Esta edição aqui é a mais popular que você provavelmente vai encontrar por aí, porque ela tem justamente ela faz a propaganda do filme, né? Ela tem como propaganda do filme. Então nós temos aqui O Silêncio dos Inocentes, nós temos a Clarice Starling, né? A Clarice Starling, nós temos o Jack Crawford, nós vamos ter o nosso queridíssimo Hannibal Lecter, vamos ter também o Dr. Frederick Chilton, e outros personagens, né, em geral. Vai ter alguns no filme, inclusive, vão ser cortados, não vai ter alguns personagens do livro, vai ser extirpado. O Jonathan Demme vai fazer olha, tem bastante tempo que eu vi o filme, mas eu lembro principalmente do começo e do fim. Começo do fim, mas eu sei que alguns personagens de lembrança não estão no filme, né? Eles fazem o diretor resolveu fazer suprimir e colocar só aquilo que ele considerava essencial, e não vai se concentrar muito no psicológico dos personagens, no interior, naquilo que a Clarice Starling tem, né? Ela tem a voz interior da Clarice Starling, não vai ter a voz interior do nosso Hannibal Lecter, não vai ter a voz interior do Jack Crawford, que é o chefe do FBI, que vai mandar, né, que manda nela, que vai pedir para Clarice, que é apenas meramente uma estagiária, né, no FBI. Ela é uma estagiária, mas formada em psicologia, ela já é graduada em psicologia, etc. Ela vai para fazer uma entrevista, ela vai conversar com o nosso Hannibal, nesse local, nesse asilo para criminosos perigosos. Nós estamos no ano de 1983. O livro não vai datar isso com muita, né? Ele não vai bater, mas pelas tecnologias, pelas informações que há da época, nós sabemos que o primeiro livro, né? Eu fui pesquisar. Os acontecimentos dele dá por volta de 1979, o Dragão Vermelho, por volta de 79. Então este aqui, O Silêncio dos Inocentes, vai vir alguns anos depois e vai ser lá bem no princípio dos anos 80. E aí dá para cravar que é 1983 por conta de algumas informações que eu fui pesquisar, né, algumas informações de tecnologia, alguns astros da música como Madonna, são bem naquele ano de 83. Ele é anterior a 1980. Daí passa-se o ano de 83 e vamos chegar aí por volta de 1984. Por que eu considero isso importante? Porque
Logo de cara aqui, quando você vai ter a entrevista, né, do Crawford com a nossa querida Clarence, aqui, ó, eles vão conversar aqui no início, né? Papelada. O interesse pessoal de Clarice Starling farejou algo a mais como um cãozinho esperto. Pressentiu uma oferta de trabalho, provavelmente a enfadonha tarefa de alimentar um computador com dados insossos. Era tentador ingressar na ciência do comportamento em qualquer função, mas ela sabia o que acontecia a uma mulher se fosse rotulada como secretária. O estigma permanece até o fim dos tempos. Se havia uma escolha à vista, queria escolher bem. Crawford parecia estar aguardando que ela dissesse algo. Devia ter lhe feito algumas perguntas. Starling teve que se esforçar para lembrar. Que testes você já empregou? Minnesota multifásico? Rorschach? MMPI, sim. Minnesota multifásico, né? MMPI, sim. Rorschach nunca, respondeu ela. Já fiz percepção temática e apliquei em crianças o Bender Gestalt. Você se apavora com facilidade, Starling? Até agora não. Veja, tentamos fazer entrevistas e examinar os 32 assassinos em série que temos em custódia, a fim de construir um banco de dados para obter o perfil psicológico dos casos ainda não solucionados. Isso aqui é exatamente aquilo, né? Entre os anos 70 e os anos 80, o FBI ele vai querer montar um banco de dados, tem até série, né? Tem até série de TV contando como foi entre os anos 70 e os anos 80 essa tentativa do FBI, esse começo, né, de você criar um banco de dados sobre os serial killers norte-americanos que estavam presos, né? Então eles vão entrevistar. Tem até uma série de televisão que eu não estou lembrando o nome agora. Se eu lembrar, eu coloco a foto da série aqui para vocês irem atrás. Muito boa, por sinal. Tá? Muito boa, por sinal. Então, eles estão exatamente fazendo essa coleta, né, em entrevistas com serial killers. Aí o Crawford vai continuar aqui, né? A maioria deles concordou em cooperar conosco. Penso que grande parte deles gosta de se exibir. 27 já estavam dispostos a cooperar. 4 que estão no corredor da morte, dependendo de apelação, negaram-se a falar, o que é compreensível, mas daquele que mais nos interessa, ainda não conseguimos a menor colaboração. Quero que você o procure amanhã no manicômio. Quer dizer, ele está pedindo a Clarice Starling que vá lá no manicômio, de segurança máxima, entrevistar o Hannibal Lecter, que está preso. Está preso lá. Está preso em cela. Ele é extremamente perigoso. Ele é um ser extremamente perigoso. Ele já matou até uma enfermeira. Ele mergulhou lá, ele mergulhou na cara da enfermeira e arrancou o pedaço lá do rosto da enfermeira. O nome da série é Manhunter, tá? O nome da série é Manhunter. Vocês podem procurar, mas de qualquer forma eu já botei o cartaz aqui, o cartazinho da série aqui, do Manhunter. Vale a pena pra caramba vocês assistirem, muito boa. E eles estão exatamente falando sobre isso aqui. Pediram a ela que fosse entrevistar o Hannibal Lecter. Só que o Hannibal Lecter não é dado a muita conversa. Ele não quer, ele é um cara, ele não quer conversar, bater papo. Ele não quer, assim, eles usam a Mindhunter, tá? É Mindhunter, o nome da série, não Manhunter, é Mindhunter. Beleza? Tá corrigido? Manhunter. Mas vocês já viram no cartaz? Vocês viram no cartaz que eu só tô me corrigindo aqui porque eu tô pegando de cabeça. Beleza? Aí ela vai lá para justamente entrevistá-lo. Mas esse chefe dela, ele tem outras razões para isso, né? Não só entrevistar. Vamos imaginar que o Hannibal Lecter, ele tá ali, né? Ele tá incomunicável ali e tal, ele tá ali, né? Ele não vê uma mulher há muito tempo, aí você vai mandar uma estagiária bonita, né, para conversar com ele. A chance de ele ter sucesso é muito maior. Olha só o papo deles aqui ainda, ó. Clarice Starling sentiu um lampejo de alegria no peito, mas também alguma apreensão. Quem é o sujeito?
O Dr. Hannibal Lecter, o psiquiatra, informou Crawford. Um breve silêncio segue-se sempre ao nome em qualquer conversa. Starling fixou o olhar em Crawford, mas ela ainda estava pensativa. Hannibal, o canibal, ou em inglês, né? Hannibal the Cannibal. Hannibal the Cannibal, disse ela então. Sim. Ora bem, ok, está certo. Fico contente pela oportunidade, mas você deve saber que estou surpresa. Por que eu? Aí ele vai falar, principalmente porque você está disponível, disse Crawford. Não espero que ele coopere. Já se recusou antes, mas foi diante de um intermediário, o diretor do hospital. Eu preciso estar em condições de dizer que um exterminador nosso, qualificado, o procurou e o questionou pessoalmente. Existem razões para isso que não são problema seu. Não me resta ninguém nesse setor para fazê-lo. Ela é muito sagaz. Ela é muito sagaz, mas diferente. Depois eu vou até explicar a diferença entre a Clarice Starling do filme e a Clarice Starling do livro. Mas não vai ser por minhas palavras. Eu vou usar aqui uma ajuda bem qualificada, melhor do que a minha, para poder fazer essa separação entre essas duas Clarice, entendeu? Essas duas Clarice. É bem um auxílio luxuoso, pode dizer assim, que eu tenho aqui, bacaninha, mas eu não vou abrir agora não, deixa para daqui a pouco. Aí vai aqui, ó, principalmente porque você está disponível. Ó, aí ela bem sagaz, né? Você está encrencado. Buffalo Bill e a situação em Nevada, disse Starling. Acertou. É a velha história, não dispomos de muitos corpos ainda quentes. Você disse amanhã. Está apressado, o assunto tem algo a ver com algum caso corrente? Aí, não, seria melhor se tivesse. Se ele se esquivar, você ainda vai querer uma avaliação psicológica? Não, estou até o pescoço de avaliações considerando o Dr. Lecter um paciente inacessível e todas elas diferentes. Crawford derramou 2 comprimidos de vitamina na palma da mão, dissolveu um Alka-Seltzer num copo de água gelada que engoliu em seguida. É ridículo, saiba você. Lecter é um psiquiatra e escreve para jornais de psiquiatria, artigos extraordinários, mas nunca sobre suas próprias anomalias. Certa vez ele fingiu concordar com Chilton, o diretor do hospital, em se submeter a alguns testes, sentado com uma almofada de tirar pressão no pênis e olhando para fotos pornôs. E foi Lecter quem publicou depois o que havia descoberto acerca de Chilton, fazendo pouco dele. Ele troca correspondência séria com estudantes de psiquiatria sobre assuntos que não têm relação com o seu caso, e isso é tudo o que faz. Se ele não quiser falar com você, limite-se apenas a um simples relatório. Qual é a aparência dele, qual o aspecto da sua cela, o que ele está fazendo, a cor local, coisas desse tipo. Cuidado com a imprensa quando entrar e quando sair. Não a imprensa legítima, a imprensa marrom. Eles adoram Lecter, até mais do que o príncipe Andrew. Aí ela aqui, né? Uma dessas revistas baratas não ofereceu ele $50 mil por algumas receitas? Tem uma lembrança disso, disse Starling. Aí o Crawford concordou com a cabeça. Estou quase certo que a National Tatler colocou alguém dentro do hospital e eles acabarão sabendo que você está indo para lá assim que eu marcar o encontro. E eles vão se encontrar. Ela vai para lá, vai se encontrar com ele, entendeu? E assim, tem um quê aí bem interessante. Aí você vai ter algo daquelas histórias, né, de romances policiais que nós já vimos, né, da Agatha Christie ou do Rex Stout, Sherlock Holmes, né, que nós temos aí bastante. É o sujeito preso, o sujeito está preso, praticamente incomunicável, né? Ele tá ali na dele ali, etc. E e alguma pessoa vão conversar e ele vai passar algumas dicas, porque ela vai saber justamente sobre esse sujeito, né? Sobre esse Buffalo Bill, que está matando mulheres, e ele já matou 5. E o Hannibal vai dar algumas dicas para ela, vai passar algumas dicas para ela. Deixa eu pegar aqui só olha só como é que eles conversam. E aí, quando você lê o livro, você vai perceber que o Hannibal, ele está sabendo de tudo. Ele, inclusive, está sabendo sobre a Clarice Starling. Ele é muito sagaz.
Ele é muito inteligente. Ele observa a pessoa, ele observa as roupas que a pessoa veste, que ela veste, de onde veio. É como se fosse o Sherlock Holmes. Ele é muito sagaz, ele é muito inteligente. E a conversa dele é de altíssimo nível. De altíssimo nível. De altíssimo nível. As músicas que ele escuta é Bach, Glenn Gould tocando as 32, né, baquianas. Ele é um sujeito refinadíssimo. Ele é refinadíssimo, extremamente refinado, esse Hannibal Lecter. Um negócio impressionante, impressionante. Ele está além do Anthony Hopkins. Além do Anthony Hopkins. Olha só aqui, ó. Olha só. Olha eles aqui. Ora, policial Starling, você pensa que poderá dissecar-me com essa pequena ferramenta cega? Não, eu penso que o senhor pode fornecer uma visão profunda do problema e adiar seu estudo. E que possível razão teria eu para fazer isso? Curiosidade, disse ela. Curiosidade em relação a quê? Em relação ao motivo pelo qual o senhor está aqui, em relação ao que lhe aconteceu. Nada aconteceu comigo, policial Starling. Eu aconteci. Você não pode reduzir-me a um jogo de influências. Vocês trocaram bem e o mal pelo behaviorismo, policial Starling. Puseram todo mundo vestindo fraldas morais. Nada mais é culpa de ninguém. Olhe para mim, policial Starling. Você poderá afirmar que eu sou o mal porque ele arranca a pele daquelas mulheres? Eu sou o mal, policial Starling. Penso que o senhor foi destrutivo. Para mim é a mesma coisa. O mal é, portanto, destrutivo? Então as tempestades são mal? Se tudo é tão simples, e temos o fogo e temos o granizo, as companhias de seguro listam-nos todos como atos da providência. A deliberação. Eu coleciono desabamentos de igrejas por distração. Você viu o último na Sicília? Maravilhoso. A fachada caiu sobre 65 avós numa missa especial. Isso foi um mal? Se foi, quem o cometeu? Se ele está lá em cima. Ele adora isso, policial Starling. Febre tifoide e cisnes. Ambos têm a mesma origem. Ah, que delícia. Eu não posso explicar-lhe, doutor, mas conheço alguém que pode. Lecter fê-la calar, levantando a mão. A mão tinha um belo formato e o dedo médio repetia-se de um modo perfeito. Era a forma mais rara de polidactília. Os dedos, né, da mão dele. Tem polidactília. Quando ele voltou a falar, seu tom era suave e agradável. Você gostaria de me analisar, policial Starling? Você é muito ambiciosa, não é? Sabe o que você me parece com sua bela bolsa e seus sapatos baratos? Parece uma caipira melhorada, limpa com um pouco de bom gosto. Seus olhos são como pedras baratas do mês. Tudo é brilho superficial quando você consegue uma pequena resposta. E por trás delas, você é brilhante, não é? Desespera-se para não ser como sua mãe. Uma boa nutrição deu-lhe ossos mais longos, mas você não está fora das minas há mais de uma geração, policial Starling. Você é dos Starling de West Virginia ou de Oklahoma? Houve uma decisão de cara ou coroa entre a universidade e o corpo feminino do exército, não houve? Vou lhe dizer algo específico sobre você mesma, estudante Starling. No seu quarto, você tem um colar de ouro de contas soltas e sente um choquezinho desagradável quando vê como agora se tomaram sem graça, não é verdade? Tantos cansativos agradecimentos vida afora, tantas mesuras e hesitações banalizando cada uma daquelas contas. Cansativo, tedioso. Ser inteligente estraga uma porção de coisas, não é verdade? E ter bom gosto não é bom. Quando você pensar sobre essa conversa, vai lembrar do estúpido animal ferido no rosto quando você se livrou dele. E no mais suave dos tons, o Dr. Lecter acrescentou: se o colar de contas se tornou sem graça, o que mais perderá a graça no curso da sua vida? Você cisma com isso, não é? Durante a noite. E ele vai destruindo com ela. O método socrático, pode dizer assim, né? Ela fala alguma coisa e ele vai destruindo com ela o interior. No filme não tem isso. Ele é inteligente, mas você não vai saber pelo filme
como isso vai ter consequências para ela, justamente pelo passado dela, por fato dela ter que ir morar com outras pessoas. Ele sabe disso, só pela visão dela. Starling levantou a cabeça para encará-lo. O senhor enxerga longe, Dr. Lecter. Não nego nada do que acabou de dizer, mas eis uma pergunta que está me respondendo agora mesmo, quer queira ou não. O senhor tem energia suficiente para voltar essa sua percepção de alta potência em direção a si mesmo? É difícil encarar isso, descobrir nos poucos últimos minutos o que é que o senhor acha. Questione se revela a verdade. Que assunto mais adequado ou mais complexo poderia encontrar? Ou será que tem medo de si mesmo? Aí ele aqui. Você é uma pessoa dura, não é, policial Starling? Razoavelmente sim. E odiaria pensar que é uma criatura comum. Isso não iria feri-la? Por Deus! Bem, você está longe de ser comum, policial Starling, mas tem medo de sê-lo. De que tamanho são as contas do seu colar? 7 milímetros? 7. Deixe-me fazer uma sugestão. Arranje algumas contas, olhos de tigre, avulsas e enfie-as alternadamente com as contas de ouro. Você poderá querer colocar 2 para 3 ou 1 para 2, conforme lhe parecer melhor. As contas olho de tigre vão refletir a cor de seus olhos e os reflexos de seu cabelo. Alguém já lhe mandou um presente de namorado? Aí ele vai fazer, aí ele vai dar dica. Ele vai dar dica para Starling pensar, né, sobre o Buffalo Bill, o sujeito, né, o caboquinho, o Jamie Gumby, que tá matando as mulheres, que tá pegando. Ele sabe, ele conhece o Jamie Gumby, o sujeito, né, um Benjamin René Raspail, que foi assassinado pelo Hannibal Lecter. Esse sujeito, ele era uma espécie de namorado desse Jamie Gumby, que é o cara que tá matando, as mulheres. Aí ele vai dar aqui, né? Ele vai dar aqui ó só. Estamos em junho, o dia dos namorados está há apenas uma semana. Bem, você está esperando algum presente? Nunca se sabe. Não, nunca se sabe. Eu tenho pensado sobre o dia dos namorados. Ele me lembra algo engraçado. Agora que estou pensando nisso, ocorre-me que eu poderia torná-la muito feliz no dia dos namorados, Clarice Starling. Como, Dr. Lecter? Mandando-lhe um maravilhoso presente. Terei que pensar nisso. Agora, por favor, dê-me licença. Adeus, policial Starling. E o estudo? O recenseador tentou avaliar-me certa ocasião. Comi o fígado dele com favas e um grande vinho. Volte à escola, pequena Starling. Aí ele vai dar uma dica sensacional, que o automóvel, onde ele dá uma dica, né, sobre um carro. Para ela pesquisar o automóvel, ela vai ter que ir atrás desse carro, lá numa buraqueira, numa buraqueira qualquer, ela vai ter que ir atrás desse automóvel. Assim, que o tal do Raspail, ele era um colecionador de carros. E tem um problema com a família. Como o sujeito, esse tal de René Raspail, morreu assassinado pelo Hannibal Lecter. O Hannibal Lecter, ele se consultava com o Hannibal Lecter. O Hannibal Lecter é um grande psiquiatra. E aí ele vai falar sobre esse sujeito, esse Jamie Gumby. Mas o que rola? O cara, ele é colecionador de carros antigos. E a nossa querida Clarice, ela vai ter que destrinchar uns automóveis que estão. O automóvel principal que o Raspail ele usava, ele foi para um depósito e foi destruído. Mas ele era colecionador de carro. E aí inteligentemente, ela consegue descobrir um automóvel que está lá numa buraqueira, guardado num local lá, totalmente inacessível, cheio de ratos. Quando ela chega nesse carro, ela tá num galpão cheio de ratos, cheio de um monte de tranqueira. Ela vai descobrir um corpo de um sujeito que foi assassinado por esse Jamie Gumby. Entendeu? E ela de certa forma, vai virar uma sensação. Ela vai virar uma sensação. Qual é o propósito? Aí o tal do Crawford vai pedir para ela, né, para ela
mesmo de estagiária, vai dar lá um certificado para ela, né? Tipo uma semana, 2 semanas, para ela poder ir atrás de investigar esse sujeito, esse Buffalo Bill, entendeu? E nesse interim ela vai pegar uma das mortas desse Jamie Gumb, desse Buffalo Bill. Ela vai no lugar, no Instituto Médico Legal lá, vai tirar as impressões digitais, vai ver que ela foi arrancada a pele dela, né? O porquê porquê desse indivíduo arrancar as peles das mulheres que ele mata. Ele tinha matado 5, no rio, jogado no rio, né? E por quê? Olha só, todo esse material é absurdamente recheado de simbologia. Simbologia. O porquê do indivíduo fazer isso. Qual é o propósito desse serial killer de matar as mulheres e arrancar a pele delas? Ele vai arrancar a pele deles. Por que ele fazer isso? Mas ó, só uma leitura aqui, ó. Starling inclinou-se por cima das caixas. Isso aqui é quando quando ela vai descobrir lá o sujeito que está dentro do automóvel. Starling inclinou-se por cima das caixas, encostou o olho no vidro e iluminou o interior com a lanterna. A única coisa que podia ver era seu reflexo até cobrir a luz com a mão. Um raio luminoso difundindo-se pelo vidro empoeirado. Deslocou-se sobre o banco. Sobre o banco havia um álbum aberto. O colorido era pobre com a fraca iluminação, mas ela pôde ver cartões do Dia dos Namorados colados em suas páginas. Cartões antigos, rendados, em relevo sobre uma página. Aí ela consigo mesmo, né? Muito obrigado, Dr. Lecter. Quando ela falou, sua respiração agitou a camada de poeira na base da janela e escureceu o vidro. Não se animou a limpá-lo e esperou que a poeira assentasse. A luz movimentou-se sobre um chale de cobrir os joelhos amarrotados do chão do carro e a rápida visão de um par de sapatos de verniz usados com traje a rigor. Sobre os sapatos meias pretas e acima das meias calças de smoking com pernas dentro delas. Ninguém entrou por esta porta nos últimos 5 anos. Calma, calma. Não se afobe, moça. Ei, senhor Yo, que estava acompanhando ela, que estava fora, né, lá fora, lá que é um sujeito gordinho, que não tinha como ele passar por baixo da porta, ela vai passar por baixo da porta para adentrar esse galpão. Ela usa o macaco lá, consegue arrebentar a porta e entra no galpão, como eu falei, cheio de rato. Cheio de rato. Ei, senhor Yo, por favor, senhor Yo, diga ao policial Starling. Senhor Yo, parece que alguém está sentado nesse carro. Oh, não, acho melhor que saia já daí, senhorita Starling. Ainda não, senhor Yo. Apenas espere-me aí. Faça o favor. Agora é quando é importante pensar. Agora é mais importante do que toda a merda que você fica conversando com seu travesseiro para o resto de sua vida. Engula e faça esse direito. Eu não desejo destruir provas. Eu preciso de alguma ajuda. Mas principalmente não quero gritar por socorro. Se eu acionar o escritório de Baltimore e os policiais daqui por algo inexistente, estou liquidada. Estou vendo uma coisa parecida com pernas. O senhor Yo não me teria trazido aqui se soubesse que havia um presunto no carro. Conseguiu sorrir para si mesmo. Presunto era uma bravata. Ninguém esteve aqui depois da última visita de Yo. Muito bem, isso significa que todas as caixas foram introduzidas depois do que quer que seja aquilo no carro. Isso significa ainda que posso movimentar as caixas sem perder nada de importante. Tudo certo, senhor Yo? Bem, afinal temos que chamar a polícia ou você será o bastante, policial Starling? Preciso destrinchar isso. Queira esperar um pouco, por favor. Aí ela vai topar exatamente com um cadáver, né, sentado no automóvel. E como eu falei, aí a imprensa logo, quando ela chamar a polícia para poder fazer toda a averiguação, quando ela chamar a polícia, os jornalistas, obviamente, vão entrar ali, vão fazer eles não vão chegar a entrar, porque ela vai quebrar lá o macaco lá e não vai deixar a polícia entrar, mas vai virar um circo. E aí, ela vai como eu falei, o Hannibal Lecter dá esse presente para ela, dá esse presente do Dia dos Namorados para ela, assim, e depois ele vai passar a dar mais pistas. Mas assim,
ele quer fazer uma troca. Ele quer fazer uma troca. Uma troca com a FBI. Ele dá algumas informações e eles vão tirar ele de lá. Vão tirar ele de lá e vão levar ele para um local, né? Para um local onde ele possa. Ele vai estar continuar preso, obviamente, que ele não vai sair mais da cadeia, né? Do manicômio. Mas ele vai estar. Mas é um local assim onde ele possa ver pelo menos os pássaros, um local de floresta, um local mais interessante, né? Mais interessante para ele. Mas isso não vai ser, isso não vai acabar, não vai acabar não acontecendo, porque nós temos o nosso Dr. Frederick Chilton, né? O sujeito que é o diretor do manicômio, que ele escuta as conversas, ele está escutando as conversas do Hannibal e da Clarice Starling. Olha só isso aqui, ó. Crawford concordou com a cabeça. Olha só, você acha que ele é por demais cuidadoso para ser um suicida? Crawford concordou com a cabeça. Definitivamente cauteloso demais. Ele agora descobriu como manter uma conexão significativa e repetirá isso. Não estou esperando que ele seja um suicida. Crawford passou ao piloto uma xícara com água de uma garrafa térmica. Deu uma para Starling e misturou um Alka-Seltzer na sua. O estômago dele subiu quando o avião começou a descer. Preciso dizer algo, Starling. Espero de você uma prática forense de primeira classe, mas necessito mais que isso. Você não tem muito a dizer, mas tudo bem. Eu também não. Mas não creia nunca que precisa ter um novo fato para me contar antes de trazer qualquer assunto pertinente. Nenhuma pergunta é tola. Você verá coisas que eu não verei e quero que compartilhe comigo. É aquele processo que eu já falei do Sherlock Holmes, né? Mas aqui o principal realmente é o Crawford. Mais do que o Hannibal. O Hannibal ele sabe de tudo. Ele tem informações, ele sabe, ele conhece inclusive o criminoso. Ele sabe quem está matando as mulheres e arrancando a pele. O Crawford aqui seria ele o próprio Sherlock Holmes. E ela seria a mulher que. O Mr. Watson, né? O Sr. Watson da história. Que assim, você passa. O que você faz, você conseguiu, o que você tirar aí, você passa para mim. Beleza? Você passa para mim. Que aí eu vou pensar a respeito e vou tentar dar uma solução para o caso. Seria mais ou menos esse ponto, ó. Mas não creia nunca que precise ter um novo fato para me contar antes de trazer qualquer assunto pertinente. Nenhuma pergunta é tola. Você verá coisas que eu não verei e quero que compartilhe comigo. Talvez você tenha jeito para isso. De repente surge uma chance para vermos se você tem mesmo. Escutando com o estômago aos pulos e a expressão devidamente atenta, Starling tentava imaginar desde quando Crawford teria decidido usá-la naquele caso e qual sequiosa, por uma oportunidade, ele desejava que ela estivesse. Tudo bem, ele era um líder e tinha conversa fiada, franca e aberta de um líder. Você pensa nele o tempo todo, você imagina por onde esteve, você cria uma impressão nele, continuou Crawford. Você até que não desgosta dele continuamente, por difícil que seja de se acreditar nisso. Então, se tiver sorte, do meio de toda a informação que você acumulou, algo lhe salta, chamando sua atenção. Sempre me diga quando isso acontecer, Starling. Ouça-me, um crime já é uma coisa confusa sem uma investigação para complicá-lo. Não deixe que um monte de policiais a confundam. Viva de acordo com seus olhos, escute a você mesma. Mantenha o crime separado do que está acontecendo em torno de si. Não tente impor nenhum padrão lógico sobre esse cara. Mantenha-se receptiva e deixe que ele lhe mostre o caminho. Outra coisa, uma investigação como esta é como um zoológico. Espalha-se por uma porção de jurisdições e algumas delas são orientadas por tipos fracassados. Temos que tolerá-los, de modo que eles não escondam de nós. Vamos para Potter, West Virginia. Nada sei sobre essas pessoas que vamos encontrar. Podem ser boas ou podem pensar que somos cobradores de impostos. Ele dando de qual é. O problema do Crawford é que a esposa dele, né, viveu com ele bastante tempo, ela tá na cama em casa morrendo. Ela tá já os últimos dias ela foi levada para morrer em casa e ele tá cuidando dela. Ele tem cerca de 55 anos. Ele viveu com essa mulher aí, sei lá, uns 20 anos por aí.
e ele cuida dela, ele está cuidando dela em casa, ela está morrendo, ela vai morrer no livro, né? Ela vai morrer, ela vai morrer, vai ser final, né? Ele vai se despedir dela. E assim, aí alguns cogitam, inclusive, que ele acaba se apaixonando pela Clarice. Mas isso para mim não fica claro no livro, não. Entendeu? Não fica muito claro no livro, não. Assim, parece chute. Muitos disseram que isso aqui parece a Bela e a Fera, né? Seria assim uma. Também não. O auxílio luxuoso que eu tenho aqui é justamente do Olavo de Carvalho. Neste livro aqui, A Dialética Simbólica, que eu tenho. É a melhor análise, a melhor análise que você vai ler, não é a minha, tá? Não é a minha. A melhor análise que você vai ler sobre o filme nesse A Dialética Simbólica. É um livro aqui dentro, né? Ele vai falar aqui de um monte de textos literários. Aqui, ó. Parte 2, filmes e estudos críticos. Símbolos e mitos no filme O Silêncio dos Inocentes. É um livro que ele publicou lá por volta de 1991, tá? Um livro curtinho que ele publicou. E aí eles colocaram esse livro aqui dentro desse aqui. Se você se interessar, querido telespec, para dizer assim, né, telespectador, se você for atrás desse A Dialética Simbólica, tem aqui várias páginas. Eu separei aqui somente duas coisas aqui. Ó, adaptação do romance. Isso aqui é Olavo de Carvalho. A interpretação aqui apresentada, disse eu alguns parágrafos atrás, se mantém de pé independentemente de algumas das razões secundárias que aleguei para sustentá-la. Isso, porém, não me impede de acrescentar ainda outras, menos a título de prova que de ilustração. É muito instrutiva, por exemplo, a comparação entre o roteiro do filme e o romance original de Thomas Harris, publicado em 1991. A adaptação cinematográfica da obra literária é sempre ocasião de cortes e acréscimos que, quando se demonstram obedientes a algum padrão ou critério fixo, muito revelam sobre os princípios estéticos do cineasta, que podem ser muito diferentes daqueles do escritor. É este precisamente o caso. O diretor Jonathan Demme e o roteirista Ted Talley mudaram tanta coisa na história original que fizeram de seu filme uma obra independente, inspirada em motivos diversos e até mesmo opostos ao do Harris. Porém, mais que isso, as modificações que introduziram seguem uma uniformidade de sentido que nos permite facilmente discernir o espírito que as guiou. Não creio errar quando digo que tiveram por resultado principal, portanto, como principal sentido, transpor a narrativa da modalidade imitativa baixa para a modalidade imitativa elevada. As diferenças mais fundas estão mostradas no quadro que vem como apêndice 3, que depois eu vou falar sobre esse quadro aqui, né? Deste trabalho, de modo que não é preciso expô-las aqui. Apenas o leitor, examinando o quadro, verificará se não tenho razão ao tirar delas a conclusão acima. Posso acrescentar somente umas palavras de explicação. Significativamente, o roteirista amputou da história todas as referências a motivações íntimas e a circunstâncias pessoais imediatas, que pudessem tornar mais facilmente explicáveis, em termos de psicologia ou de psicopatologia, os atos dos personagens centrais, Clarice, Crawford, Lecter e Gambi. Apagou, portanto, da narrativa seu elemento de realismo psicológico, que é uma das marcas registradas do imitativo baixo. Você vai ter aqui, né, no livro, você vai ter o interior, né, o psicológico de cada um desses aqui, entendeu? Que no filme não vai rolar. No filme não vai rolar. Tô me adiantando aqui, né? Ó, os personagens não agindo segundo causas psicológicas redutíveis à escala da humanidade média, do homem médio, são ou do psicopata médio, tornam-se literalmente seres fora do comum, gigantes em luta. Do médio ou do típico, passamos ao arquétipo. As diferenças da modalidade impõem ao crítico uma diferença de enfoque. O imitativo baixo lida especialmente com aquilo que, no ser humano, pode ser reduzido a causas gerais, estatísticas ou típicas. Por exemplo, a hereditariedade nos Rougon, Marquardt de Zola, a luta de classes na Mãe de Gorky, a decadência da propriedade familiar nos Bodenbrook de Thomas Mann, a vulgaridade do sentimentalismo pequeno burguês em Madame Bovary, com um imitativo elevado e dele para cima, na escala de Aristóteles Fry, Stephen Fry,
escapamos dessa faixa. Defrontamos-nos com aquilo que é ideal, incomum, excepcional. Com aquilo que nos impressiona pela grandeza e não pela verossimilhança geral a uma média ou uma tipicidade. Pode-se, por exemplo, explicar psicológica ou sociologicamente o comportamento de Madame Bovary, sem nenhum prejuízo para a apreensão estética da obra. Deve-se, aliás, fazê-lo, porque esta apreensão estética só se torna completa justamente após a compreensão psicológica e sociológica das causas em jogo, que o comportamento da personagem ilustra como exemplo de uma regra geral. Mas o mesmo procedimento interpretativo falha quando aplicado a Hamlet, a Fausto ou ao príncipe Mishkin. Em face destes, quanto mais procuramos reduzi-los a expressões de leis gerais, mais nos escapa o que há neles de essencial e de significativo. Esta é a razão pela qual a abordagem psicológica é irrelevante ou falha no caso de O Silêncio dos Inocentes. Perde-se em especulações marginais, deixa escapar o essencial. Madame Bovary é um tipo, e um tipo explica-se pela regra geral que ele tipifica. Hamlet, Mishkin ou Lecter são símbolos. E símbolos, como bem resumiu Susan K. Langer, no Philosophy in New Kai, ao estudo do simbolismo da razão, são matrizes de intelecções. Destinam-se a abrir à inteligência novas possibilidades de compreensão e explicação, e não a serem, por seu lado, capturados na grade de alguma explicação pré-existente. Explicar Lecter pela patologia ou Clarice pelo tesão escondido é reduzir o símbolo a tipo, é aplicar artificialmente à narrativa imitativa elevada um padrão de verossimilhança explicativa que só cabe no caso do imitativo baixo. Ele está dizendo aqui que os críticos, eles foram assim no clichê, da crítica, né, do filme, colocando aquelas coisas bem lugar comum, que você tem que ir além, né? Você tem que ir além do personagem. Aqui, ó. No quadro, o leitor encontrará muitos outros indícios no mesmo sentido do que expus, por exemplo, do livro para o filme. O centro de interesse passou da investigação do esconderijo de Gumby para a decifração do seu intuito secreto, isso é, da ação física para a tensão intelectual, etc, etc. Aí ele termina aqui, né? Não vejo necessidade de levar adiante por mim mesmo essa comparação, que ele poderá realizar sozinho e com grande proveito. O pessoal que faz análise, né? O pessoal que analisa, que faz resenha literária, que faz resenha de filmes, eles geralmente ficam no superficial, o que o Olavo está falando. Eles ficam no superficial, eles não adentram a alma do personagem. Que para alguns personagens isso é possível. Isso é possível. Para outros, não. O Harold Bloom, inclusive, vai dizer lá falando sobre o Hamlet, que é impossível você adentrar a alma do Hamlet. Você não entra. Ali você não consegue adentrar. Mas da Clarice, do Hannibal Lecter e dos personagens, por exemplo, deste livro, você adentra essa alma, esse espírito. Tá aberto para você. Então você não vai ficar no superficial. Por que você vai ficar no superficial? Né? Se você pode escarafunchar o simbólico, né? O simbólico nos livros. Entendeu? Por isso é muito interessante. Se você se interessar, vá atrás dessa dialética simbólica. Olha aqui como ele coloca, ó, no apêndice 5, diferenças principais entre o filme e o livro. Aqui, ó. Olha só. Isso aqui, ó. Ele vai falar aqui, né? Reduz-se, ó, quanto no filme, né, do Jonathan Demme e o romance do Thomas Harris. Quanto aos caracteres de Clarice e Crawford. Olha só, no filme, reduz a psicologia dos dois heróis às motivações racionais mais óbvias em face das situações ligadas à trama principal. B. Clarice é autocontrolada e objetiva em todas as situações no filme, né? Já no livro, ela
O livro prolonga-se em detalhes sobre motivações laterais, por exemplo, a sisudez de Crawford é atribuída ao fato de sua esposa, omitida no filme, ela não está no filme, estar no leito de morte. Clarice vive tendo acessos de raiva e uma variação de outras emoções. Aí, né, quanto ao caráter do Dr. Lecter no filme. Ele fala por símbolos e anagramas que Clarice tem de ir decifrando como um discípulo que decifra palavras de um guru. Já no livro, simplesmente fala mentiras ou faz trocadilhos que, decifrados pelo FBI e não por Clarice, revelam não ser mais que brincadeiras de mau gosto. B. Vive totalmente isolado do mundo como um animal no fundo de uma cela. Já no romance, tem amplo contato com o mundo de fora através da correspondência com estudantes que o admiram e de artigos que envia a revistas médicas. C. Do filme, né? Vai revelando a solução aos poucos, de modo que só no fim Clarice descobre o intuito de Buffalo Bill. C. No romance, dá a solução pronta e literal. Ele está fazendo um colete de pele antes do meio da história, que daí por diante, páginas 137 a 139 da tradução brasileira, trata só da perseguição de um assassino cujo mistério psicológico já está decifrado. Você já vai saber. No livro, no meio do livro, você já sabe que é o assassino, que ele está, etc, etc, etc. No filme, só no fim. Eles deixam pro fim. D. Tem uma aparência, no filme, né? Tem uma aparência física saudável e normal. É o Anthony Hopkins, né? Já no livro, ele é velho, é um velho feio, disforme e com polidactília, que tem 6 dedos na mão esquerda. No filme, só mata seus algozes. No livro, ele mata um homem nas ruas só para roubar seu carro, depois que ele escapa. No filme, F. Domina e humilha a senadora, provocando sua raiva impotente. Já no romance, limita-se a mentir para ela, e a menção ao seu seio provoca tristeza, mas não raiva. Quanto ao caráter de Gumby, né, o Buffalo Bill, no filme, dele só se sabe o que disse Lecter. Já no livro, detalhes explicativos sobre sua infância, rejeição pela mãe, o assassinato que ele comete dos avós, etc, etc, etc. Aí, quanto aos eventos, né, aqui ao filme, o caso Raspail é somente um aspecto secundário da trama principal. Já no livro, o caso Raspail, muito mais complexo, é narrado em detalhe. B. No filme, na confissão culminante que faz a Lecter, Clarice conta que tentou salvar as ovelhinhas. Já no livro, Clarice conta que não tentou salvá-las, mas apenas fugiu do lugar. C. No filme, Clarice só fica perturbada após a primeira entrevista com Lecter. Depois vai se dominando cada vez mais. Aí ela, estilo Judy Foster, né? Já no livro, Clarice fica perturbada, sobretudo após a última entrevista, por causa do toque do dedo do Lecter, inclusive o Olavo vai falar que tem o quê do Michelangelo, né? Aquela coisa de Deus. O Lecter, ele se considera tão genial, tão importante, que como ele se considera Deus, ele dá um toque na Clarice, como aquele quadro do Michelangelo que dá o toque, e ela tem a luz, né? Ela se ilumina. D. Quanto ao caráter ainda, né? Clarice, no filme, Clarice, quando o assessorista lhe pergunta se Lecter é um vampiro, responde que não há nome para o que ele é. Já no livro, Clarice, na oportunidade, não faz nenhum comentário sobre Lecter, o qual, no entanto, é apresentado apenas como psicopata cínico. Já no filme, a narrativa termina logo após a libertação de Catherine e o telefonema de Lecter. Vocês vão lembrar que aparece ele naquele chapéu Panamá, né? Ele liga para Clarice. Isso aqui não tem no livro. Não tem no livro. Tem vários capítulos suplementares após o clímax, tipo Retorno à Vida Normal. Essas são as diferenças, né? As diferenças que o Olavo vai colocar vai fazer entre o filme e o livro. Beleza? Você que é interessado no filme, tem o livro. Vou ler mais algumas passagens aqui do próprio livro, para vocês terem aqui uma noção. Olha só. Vamos ver aqui como o Hannibal, né? O The Cannibal, Hannibal, ele vai falando aqui, ó. Olha só.
Olha só. Andorinhas do mar, suspirou o Dr. Lecter. Inclinou ligeiramente a cabeça e tocou o centro do rubro lábio superior com a ponta da língua. Se falarmos sobre isso, Clarice, tenho que receber qualquer coisa em troca. Que pro quo. Eu lhe digo coisas e você me diz coisas. Comece, concordou Starling. Teve que esperar um pouco antes dela falar. Uma lagarta transforma-se em pulpa dentro de uma crisálida. Então emerge, sai de dentro de seu aposento secreto de mudança como uma bela imago. Você sabe o que é uma imago, Clarice? Um inseto adulto provido de asas? E o que mais? Ela sacudiu a cabeça negativamente. É um termo da falecida religião da psicanálise. Imago é uma imagem idealizada dos pais e fixada no inconsciente desde a infância. A palavra vem das imagens de seus ancestrais feitas de cera que os romanos antigos carregavam em procissões fúnebres. Até o fleumático Crawford deve ver alguma significação na crisálida do inseto. Nada mais para se aprofundar demais, exceto verificar os assinantes de jornais de entomologia versus agressores sexuais criminosos na descrição do catálogo. Primeiro vamos parar com esse nome de Buffalo Bill. É um nome incorreto e nada tem a ver com a pessoa que vocês procuram. Por conveniência, vamos chamá-lo de Billy. Vou dar-lhe um resumo do que penso. Pronta? Pronta. O significado da crisálida é mudança. Verme em borboleta ou mariposa. Billy deseja transformar-se. Está fazendo um traje feminino usando mulheres de verdade. Daí as vítimas terem que ser corpulentas. Ele precisa de acessórios que caibam nele. O número de vítimas sugere que ele pode ver a coisa como uma série de mudas. E está fazendo isso numa casa de 2 andares. Você sabe por que 2 andares? Durante algum tempo ele as enforcava na escada. Correto. Dr. Lecter, não há correlação que eu tenha observado entre transexualismo e violência. Em geral, transexuais são passivos. É verdade, Clarice. Às vezes há uma tendência para viciar-se em cirurgias, pois, plasticamente, transexuais são difíceis de satisfazer, mas a coisa termina por aí. Billy não é realmente um transexual. Você está muito perto, Clarice, das pistas para apanhá-lo. Sabe disso? Ele vai falar, né? Ele vai dar exato. Ele diz que ela vai pegar os negócios e vai resolver por ali. Porque não é difícil de resolver. Não, Dr. Lecter. Bom, então você não vai se incomodar de contar-me o que aconteceu com você depois da morte de seu pai. Starling baixou os olhos para a superfície arranhada da carteira escolar. Não creio que a resposta esteja nos seus papéis, Clarice. Minha mãe nos manteve juntas por mais de 2 anos. Fazendo o quê? Trabalhando como arrumadeira de um motel durante o dia e cozinhando numa lanchonete à noite. E depois, fui morar com a prima de minha mãe e o marido dela em Montana. Apenas você? Eu era mais velha. A cidade nada fez por sua família? Um cheque de $500. É curioso que não houvesse seguro, Clarice. Você disse que seu pai bateu com o pistão da espingarda na porta da caminhonete, que o pai é policial e o pai ele foi matar um criminoso, só que a espingarda não funcionou. E aí o criminoso meteu bala nele. Basicamente é isso. Aí eles estão conversando. Aí ele está fazendo uma análise dela aqui, né? Ele está analisando a Clarice Starling aqui o tempo todo. O nosso queridíssimo Olavo, ele vai inclusive falar aqui que o nome dela, né, é Clarice Starling, né? É um nome, vem aí exatamente da. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que é exatamente o nome, né? Os nomes que vai dar aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Os personagens. É bem interessante. Porque. Aqui, deixa eu ver aqui. Ó. O Silêncio dos Inocentes. Porque tem a própria referência aos nomes. A própria referência aos nomes, ela tem a ver com não tá à toa, né? Não tá à toa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver aqui. Chefe, Clarice. Não vou achar aqui fácil, não. Ele dá. Inclusive os nomes aqui, a Clarice Starling, o Jack Crawford, o Gump, todos esses personagens, os nomes não estão ali à toa, tá? Os nomes não estão à toa.
Mas eu não vou conseguir achar aqui não. Achar fácil aqui não. Deixa pra lá. Vamos continuar aqui na leitura aqui. Aí eles vão continuar, né? Aqui eles estão discutindo. Eles estão discutindo dentro desse processo que eu falei que é socrático, né? E ele vai fazer ele tá fazendo uma terapia com ela. Ué, ele está fazendo uma terapia. Como? Você tem que saber como a fim de peneirá-los, não é? Correto. Por que não pergunta ao Dr. Bloom? Prefiro perguntar ao senhor. O que vai ganhar com isso, Clarice? Uma promoção e aumento de salário? Uma chave da porta da frente, entre outras coisas. Como apareceria ele no diagnóstico? Você gostou de Montana, Clarice? Montana é ótimo. Você gostou do marido da prima de sua mãe? Éramos diferentes. Como eram eles? Cansados de tanto trabalhar. Havia outras crianças? Não. Onde você vivia? Num rancho de criação. Criação de carneiros? Carneiros e cavalos. Quanto tempo viveu lá? 7 meses. Que idade você tinha? 10 anos. De lá para onde você foi? Para o lar luterano em Bozeman. Diga-me a verdade. Estou dizendo a verdade. Você está girando em torno da verdade. Se está cansada, podemos conversar lá pelo fim da semana. Como ele é um psiquiatra, né? Ele vai fazendo perguntas para ela o tempo todo. Ele vai fazendo uma sessão de terapia com a Clarice Starling aqui. Deixa eu pegar outra passagem aqui, ó, mais para frente aqui. Olha só. O senhor tinha algo mais para contar-me em Baltimore, Dr. Lecter. Acredito que o que me disse era válido. Diga-me o restante. Eu li os casos, Clarice. Você leu? Tudo de que precisa para encontrá-lo está ali. Se você prestar atenção, até Crawford, o inspetor emérito, deveria tê-lo descoberto. Por acaso você leu o espantoso discurso de Crawford no ano passado na Academia Nacional de Polícia, falando pomposamente sobre Marco Aurélio acerca do dever, da honra e da fortaleza? Veremos que espécie de estoico Crawford é quando Bela bater as botas. Ele copia sua filosofia do Butler's Família, creio. Se ele tivesse entendido Marco Aurélio, poderia resolver este caso. Diga-me como. Quando você mostra esse raro lampejo de inteligência contextual, eu perdoo sua geração por não saber ler, Clarice. O imperador aconselha a simplicidade, princípios primários, sobre cada fato. Pergunte o que ele é em si mesmo, em sua própria constituição, qual é a sua natureza. Isso para mim nada significa. O que é que ele faz? O homem que você procura, ele mata. Ah, disse Lecter rapidamente, virando de lado seu rosto por um momento, contrariado pela cabeça dura dela. Isso é incidental. Qual é a primeira e a principal coisa que ele faz? Que necessidade ele atende quando mata? Ódio, ressentimento social, frustração sexual? Não. O que então? Ele cobiça, ele ambiciona, de fato, ser exatamente o que você é. É da natureza dele cobiçar. Como é que nós começamos a ter ambições, Clarice? Nós procuramos as coisas para cobiçar? Faça um esforço para responder. Não, nós apenas... Não, precisamente isso. Nós começamos ambicionando aquilo que vemos diariamente. Você não sente olhares correndo sobre você todos os dias, Clarice, em encontros casuais? Dificilmente posso crer que você não os sinta. E seus olhos não correm sobre coisas? Muito bem, diga-me como... É a sua vez de dizer para mim, Clarice. Você não tem mais férias na praia para me oferecer na estação de febre aftosa. Daqui para diante é estritamente na base do quid pro quo. Tenho que ser cuidadoso tratando de negócios com você, Clarice. Conte-me, Clarice. Contar-lhe o quê? Os 2 relatos que você me deve de antes. O que aconteceu com você e o cavalo. O que você faz com sua raiva. Dr. Lecter, quando tivermos tempo Nós não calculamos o tempo da mesma forma, Clarice. Isso é todo o tempo que você jamais terá. Mais tarde, escute eu escutarei agora. 2 anos depois da morte de seu pai, sua mãe mandou-a viver com sua prima e o marido no rancho em Montana. Você tinha 10 anos de idade. Você descobriu que eles alimentavam cavalos para vender a carne. Você fugiu com um cavalo que não podia enxergar muito bem. E então, era verão e a gente podia dormir ao relento. Chegamos até Bozeman por uma pequena estrada. E aí ele vai fazendo essa terapia. É uma diversão para ele, né? Uma diversão para ele. E aí o Dr. Chilton vai falar que, ó, você aí, ó, você, o Lecter, você tá se achando muito esperto, né? Você tá se achando espertão, né? Mas eles, ó, tanto o Crawford quanto a Clarice, eles estão só te usando. Você acha que tá usando eles, né? Eles estão te usando, tá? Eles estão te usando.
Você vai dizer para mim quem é o nome do sujeito, tá? E aí a senadora, a mãe da menina, tá? Da Catherine Martin, que está presa com o sujeito, psicopata, você diz e ela vai fazer, e aí sim, ela não está sabendo de acordo nenhum, tá? Ela não está sabendo de acordo nenhum e eles estão te enganando, tá bom? Eles estão te enganando. O Lecter fica pau da vida com isso. Ele fala, dá um nome lá qualquer lá, João da Silva, dá um nome qualquer, e os caras acreditam, né? Os caras acreditam e ele vai ter um encontro com ele vai ter um encontro com a mãe da Catarina, com a senadora. Aí ele diz lá algumas coisas lá, né? Diz lá algumas coisas lá. E a mãe da menina que tá presa, ela faz umas promessas lá para ele. Mas ele não acredita muito nisso, não. Só que o Lecter, ele vai usar, ele saiu do lugar lá onde ele estava, né? Muito bem seguro. E ele conseguiu catar uma tampinha de caneta lá, etc, lá, e consegue se libertar da prisão que ele tá, não da outra, que ele tinha sido levado de avião. Ele vai usar aquela máscara, né, que aparece, que é famosa no filme, que todo mundo conhece, aquela máscara do Hannibal Cannibal, aquela máscara. E aí ele vai ter um encontro com essa mulher, ele vai se libertar, vai matar os policiais, ele vai trocar de corpo com um dos policiais, vai se sujar de sangue, etc. Os caras vão invadir lá o local, não vão ver ele vai roubar uma ambulância e vai fugir. E ó, tchau e benção. Tchau e benção. Não vai ter telefonema para Clarice, mas por conta das dicas que ele dá, ela acaba indo ela vai investigar. Ela vai investigar o local onde esse Gambi tá morando, que era uma casa de uma velhinha que ele matou, aí ele investiga, a Clarice chega lá, consegue encontrar o lugar, e aí aparece as borboletas na hora, e aí ela consegue matar o sujeito, ela consegue meter bala no sujeito. O sujeito tinha tudo para matar ela, mas aí ela liberta a Catherine Martin, e aí a história meio que se conclui, né? Ela vira uma sensação, a Clarice, ela vira uma sensação. Aí os caras que estavam, né? Os caras que estavam interessados em pegar e mandar ela de volta lá para a faculdade, etc, acabam dando a medalha para ela, e ela acaba heroína do negócio. Ela mata o psicopata e liberta a filha da senadora. Basicamente é este livro, O Silêncio dos Inocentes, que, como eu disse, no meu entender, ele é muito melhor do que o filme, tá? O filme é muito bom, tá? O filme é muito bom. Eu não vou dizer aqui que O Silêncio dos Inocentes, o filme é ruim, nem tô longe disso. Tanto que eu tive aqui, né, o auxílio luxuoso do Olavo de Carvalho. Pro Olavo de Carvalho sentar e analisar um filme como ele analisou aqui tem várias passagens aqui que eu não vou dar aqui, eu não vou ler aqui, mas ele destrincha o filme e o livro. Por isso que, se ele se dedicou a fazer uma resenha, né, pode dizer assim, tanto do livro quanto do filme, isso vale a pena para você, né, você procurar essas páginas aqui para você dar uma olhada e ver de qual é. Eu vou ler, eu já vou começar a ler o Hannibal, a continuação deste livro, né, do Silêncio dos Inocentes. Eu vou começar a ler. Eu já assisti o filme de 2001. O filme de 2001 eu assisti, mas para variar, eu tenho certeza que não vai ser... O livro deve ser infinitamente melhor. E quando eu concluir o livro, eu venho aqui com a resenha aqui para o canal. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje eu fiz uma resenha e um resumo com auxílio do Olavo de Carvalho, né? Sobre O Silêncio dos Inocentes, este livro aqui sensacional do Thomas Harris. Beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau. Até semana que vem.